A Bom Jardim TV está aqui no Teatro José de Alencar, no final da caravana Arte e Memória em Movimento. E nesse momento nós estamos entrevistando o presidente da Associação Anistia 6468, jornalista, ex-preso político, Messias Pontes. Messias, é um prazer estar aqui. Eu gostaria que o senhor nos falasse a importância da caravana da anistia, é a 60ª caravana da anistia, a segunda feita aqui no Ceará, a importância da presença da caravana aqui e a importância deste movimento aqui na rua. Olha, inicialmente eu quero dizer da minha alegria, da minha satisfação, estar falando para esse povo bom aqui da Grande Bom Jardim, e dizer que a segunda vez que a caravana vem aqui para Fortaleza, né, agora é a 60ª vez em nível nacional da caravana nacional de anistia, isso tem uma importância muito grande, isso mobilizou a cidade, né? Muita gente não sabe o que é anistia ainda. Nós temos uma imprensa muito conservadora, uma imprensa muito atrasada, que aliás essa imprensa foi a que apoiou o golpe militar e deu sustentação à ditadura. Então ela não está aí para divulgar, né, para esclarecer o povo o que é a anistia, como é que ela surgiu, né, a luta, a importância dela. E a caravana veio julgar, né, veio analisar processos que ex-presos políticos deram entrada no Ministério da Justiça, requerendo uma reparação econômica pelos prejuízos causados, né, pela ditadura, né? Muitas pessoas foram presas, torturadas, muitos pais de família ficaram na Rua da Amargura, foram demitidos, né? Muitos mandatos populares foram cassados, e essa nova geração precisa tomar conhecimento disso. E nós aqui da associação, juntamente com o Instituto Feitito, com a Comissão Especial de Anistia Wanda Sidor, Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura, vários parceiros, a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Direitos Humanos do Governo do Estado, quer dizer, nós preparamos, né, uma ampla mobilização, uma ampla um evento que desse realmente para a população sentir que estava em Fortaleza uma caravana de anistia para julgar processo daqueles brasileiros, verdadeiros heróis do povo brasileiro, que nos deram, né, o direito de hoje estar aqui falando e fazendo isso. Eu conversava há pouco com Paulo Abrão, doutor Paulo Abrão, que é secretário nacional de Justiça, você entrevistou há pouco, né, e é o presidente da Comissão Nacional de Anistia. Eu dizia, olha Paulo, nós estamos vivendo hoje, neste momento, uma das secas mais terríveis dos últimos 40 anos. Há 15 anos atrás, até 13 anos atrás, 14 anos, se fosse hoje um ano de seca, estes sinais aqui estavam todos tomados por flagelados. Pessoal com saco nas costas pedindo esmola, em todo sinal luminoso. Mas um barbudo, subversivo, preso, operário, por causa da luta do povo brasileiro, chegou à presidência da República e acabou com isso aqui no Nordeste. Hoje não se vê mais flagelados da seca atacando armazéns, atacando feira livre, até a merenda escolar nas escolas, que acontecia isso. A fome só sabe o que é fome quem passa fome, né? Eu tenho um amigo que diz que a fome é tambor de revolução. Então a pessoa atacava mesmo, porque não tinha como. Hoje existem políticas públicas a partir de um ex-preso político, né, de um chamado terrorista, subversivo. E a vinda da caravana deu para a gente ver, a Assembleia Legislativa transmitiu ao vivo toda a programação, e para as pessoas perceberem que subversivos foram os militares golpistas que rasgaram a Constituição, subverteram a ordem constitucional. Eles foram os verdadeiros subversivos e terroristas, porque eles implantaram o terrorismo de Estado no nosso país. E a luta do povo brasileiro conquistou a anistia, não aquela anistia que a gente queria, ampla, geral e restrita, mas eles se auto-anistiaram, os torturadores, os criminosos, aqueles que cometeram crime contra a humanidade, eles se auto-anistiaram. E essa lei da anistia tem de ser revogada para que aqueles criminosos que cometeram crimes de lesa humanidade sejam julgados e punidos, como está acontecendo na Argentina, no Chile, que a lei da anistia lá, eles revogaram para poder punir os verdadeiros terroristas.
E é isso que a nova geração precisa saber. A vinda dessa caravana, ela propicia uma ampla discussão da sociedade. Tanto que agora você entrevistou há pouco o doutor Paulo Abrão e está me entrevistando, e os seus telespectadores vão poder tomar conhecimento agora. Se não tivesse vindo a caravana da anistia aqui, você não estaria me entrevistando. Então ela tem uma importância muito grande, sabe? É uma importância que às vezes não dá nem para a gente perceber o tamanho dela. Você viu, você acompanhou no centro da cidade, né? Muita gente olhando, o que é isso mesmo? O que é anistia? Não é? Quer dizer, nós mobilizamos todo o centro de Fortaleza, milhares de pessoas tomaram conhecimento, né? E tomaram conhecimento também através de alguns órgãos de imprensa, que a imprensa escrita era para ter dado mais espaço, mas a TV Ceará deu um espaço muito importante, teve algumas televisões que deram algum espaço, e a TV Assembleia transmitiu ao vivo toda a programação. Então tem um caráter muito especial. E eu quero, me permita, uma mensagem, principalmente para a juventude do Grande Bom Jardim, né? Que a luta da minha geração por liberdade, por democracia, nós cumprimos a nossa parte. Muito embora ninguém pare, nós não podemos parar. Isso é como bicicleta, se parar cai, né? Ninguém pode baixar a guarda. Mas você, meu jovem, que está me ouvindo, você tem uma responsabilidade muito grande de também ir para a rua exigir a ampliação desse espaço de liberdade e a punição dos verdadeiros criminosos. Porque eu fui muito torturado, milhares de pessoas foram muito torturadas durante a ditadura. Mas a tortura hoje continua nas delegacias do subúrbio, nas delegacias de polícia, torturando pobre, preto e prostituta. São os 3 P's. Você não vê filhinho de papai sendo torturado. Mas lá no Bom Jardim, lá no Canidezinho, lá na periferia toda de Fortaleza, os pobres continuam sendo torturados. Quando tem qualquer suspeita, vão para a delegacia ser torturados. E essa luta é uma luta nossa ainda, da Associação 6468, para extinguir de vez a tortura. A tortura é um crime bárbaro, é um crime. Ele é tão bárbaro que ele é imprescritível, ele não prescreve nunca, né? Você pode cometer um crime aqui de tortura hoje, daqui a 100 anos você pode ser julgado, porque ele não prescreve esse crime, né? E os militares quiseram que esse crime prescrevesse. Então o papel da juventude é ir para as ruas e exigir que apareçam os documentos da ditadura, que os verdadeiros criminosos sejam culpados, para eles, os filhos dele e os netos, não sofrerem o que nós sofremos. Messias, você acredita que ao se resgatar essa história, ao se recontar essa história, tirando dos arquivos que ainda estão escondidos e guardados, trazendo à tona o que realmente aconteceu, como foi a história desses 21 anos de ditadura civil-militar no Brasil, como é que você acredita que isso vai refletir nessa população, na juventude do Grande Bom Jardim, que, como você bem falou, as forças que são de segurança e que eram para garantir a cidadania passaram a ser usadas como forças de repressão contra a população, contra o povo. E agora, o que você acha que a esse trabalho de Comissão Nacional da Verdade, de luta pela memória, mas também pela verdade, mas também pela justiça, como isso pode se refletir na vida do jovem lá no bairro do Bom Jardim e nos bairros vizinhos? Eu aproveito até para fazer uma conclamação. A comissão, o Comitê Cearense de Defesa, pela Defesa da Verdade, da Memória e da Justiça, ela se reúne toda quinta-feira, 4 horas da tarde, lá na Assembleia Legislativa, na sala das comissões técnicas. Tem o pessoal que participa, mas o pessoal da minha geração, eu quero que participe o pessoal mais novo, o pessoal dos centros acadêmicos, dos grêmios das escolas, dos líderes comunitários. Tem que estar lá, está aberto para todo mundo. O comitê não é só de quem foi preso, né? É da sociedade, e a sociedade tem que exigir, porque nós precisamos, e a juventude precisa tomar conhecimento do que aconteceu, né, aqui no Brasil, num passado muito recente. Ele precisa conhecer a história, porque a historiografia oficial, ela deturpa muito os fatos, e nós precisamos trazer para todos os brasileiros a verdade dos fatos que aconteceram. Nós vivemos no Brasil 4 grandes tragédias, e essas tragédias não podem mais continuar, né? Não podem se repetir. A primeira grande tragédia foi a escravidão dos nossos irmãos negros, mais de 300 anos, né, que foram torturados, obrigados a trabalhos forçados,
E os índios também que foram torturados e muitos exterminados, inclusive agora na ditadura militar, né? Houve extermínio de milhares de índios, né? Outra segunda grande tragédia foi a ditadura do Estado Novo, né? Em que milhares de pessoas foram presas. Você vê que a Olga Benário estava grávida de um brasileiro, foi entregue à polícia nazista, né? E ela morreu, né? Grávida, né? Não, ela teve a criança antes de morrer, né? A Leocádia. Mas ela morreu na câmara de tortura, lá na Alemanha. Então foi uma tragédia. E essa história de que não, teve anistia, mas vamos esquecer. Esquecer coisa nenhuma. Tinha que punir os que cometeram o crime. Como não houve punição, os militares golpistas se aventuraram a fazer isso aqui no Brasil e torturar do mesmo jeito. Então essa história de dizer aí, essa imprensa conservadora aí falando, não, vamos, negócio de punir, vamos anistia é esquecimento. Esquecimento não. Se nós esquecermos, os erros cometidos, os crimes cometidos vão acontecer lá na frente. Daí a importância da juventude participar de todos os movimentos para conhecer a história. Porque quando você conhece a história, você evita que os erros se repitam, né, lá na frente. Então é muito importante a participação da juventude, tanto lá no Bom Jardim como em qualquer eventos, qualquer entidades que estejam abertas aí para participação popular. Messias Pontes é jornalista. Você tem um programa de rádio, não é, Messias? Que horas e em qual canal você veicula seu programa? Meu programa é um programa de segunda a sexta-feira, de 8 às 9 horas da manhã. Né? E eu encerro meu programa com a máxima do José Saramago, né? Você que é um defensor da cultura de paz, né? Eu sempre encerro meu programa dizendo que os seres humanos têm sido capazes de criar ao longo da história belezas e maravilhas que todos nos dignificam e engrandecem. Então é tempo de botar a mão na mais maravilhosa e charmosa de todas as tarefas, a incessante construção da paz. Messias Pontes, direto do Teatro José de Alencar, para a Bom Jardim TV.